horas, ok? Às 16 horas nós teremos o encerramento dos trabalhos do dia de hoje. Muita gente aí, o pessoal que está aí no hall de entrada pode vir para cá. Alex, por gentileza, peça para a equipe poder solicitar que o pessoal entre, porque o som não chega lá fora, o som só aqui dentro, tá bom? Cadê outro? Vamos voltar aos trabalhos então, doutor, tudo certinho. Mais uma vez, pessoal, gostaria de solicitar a respeito dos telefones celulares, você que não consegue ficar sem o zap assim durante 30 segundos sequer, por favor, deixa ele no modo silencioso, tá bom? Para que não atrapalhe assim a concentração do colega que está do seu lado aí no que vai ser dito nesta importante oficina, tá bom assim? Mais uma vez, solicitamos a todos que deixem os seus aparelhos celulares no modo silencioso. Dando continuidade, então, doutor Luiz, é com o senhor. Muito obrigado. Muito bem. Vamos ver a resposta que a gente poderia dizer sobre isso. Porque poucos conhecem e compreendem o papel institucional do legislador e o funcionamento do poder de suas cidades. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal e... Professor, eu vejo que a própria sociedade, ou seja, os eleitores, não interessa muito quando não é um benefício direto. Quando há uma votação na Câmara para aumento de salário, ou seja, ter um benefício particular direcionado à pessoa, há um interesse de ir à Câmara. Mas, do contrário, pelo menos lá em Jaú, não comparece e faz. Eu vejo o primeiro fato, a falta de interesse da sociedade. E, do outro lado, às vezes, um descuido dos parlamentares mesmo, dos legisladores. É o que eu vejo. Muito obrigado. Quer falar? Assim, talvez também seja uma questão, não vou dizer cultural, porque no município do interior o vereador ele é o povo em pessoa, né? Gente simples, gente que sofria também e muitas das vezes não tem formação para o próprio legislador compreender o papel dele e isso também reflete na sociedade. Gente lá do meio da gente que não tem aquele entendimento, às vezes não consegue fazer valer a posição que está assumindo, acaba sendo levado pelo que já está em curso lá, como sempre foi, e aí continua aquele vício, e isso vai refletir lá no cidadão, que tem no vereador também ali assim, aquele pai postiço ali, que ele precisou ali, o papel dele é suprir a necessidade ali imediata. E dessa forma se perpetua aí esse hábito de o pessoal não saber o que o vereador precisa fazer e achar que o que ele faz não é o que ele deveria fazer, na verdade. Ok? Tudo bem? Muito bem. Olha só, sobre essas questões, a gente pode levantar o seguinte. Primeiro, olha, quando a cidade toma conhecimento, olha, os vereadores estarão se reunindo para aumentar os seus salários. E os vereadores querem aumentar o número lá na Câmara, né? Número de vereadores, tal, passar de 9 para 11, de 11 para 13 e tal. Quer dizer, isso é constitucional, né? Então é um direito. Agora, o que nós temos estudado e verificado em várias cidades, quando há esse movimento, tenha certeza que esse movimento não está saindo do povo, não. Não está saindo do povo. Porque o povo te elegeu, confiou em você. Então, nós detectamos grupos de interesse que não querem que aumente a despesa dentro da Câmara.
Porque se houver uma verba, um repasse vultoso para a Câmara, muito alto para a Câmara, a Prefeitura fica sem dinheiro para contratar esses grupos de interesse. Percebem? Então, o empresariado, né, então fica por trás disso, financiando até aquele povo para ir lá brigar para que não haja aumento de salário dos vereadores, não haja aumento do número de vereadores, porque senão vai ter muita despesa, vai sobrar pouco para poder aquela empresa ser contratada aos serviços. Isso tudo é o jogo político, é o jogo de interesses, e que nós não podemos viver sem isso no âmbito de nossas sociedades. Então, claro, né, que as ciências sociais admitem, né, então, essas situações no momento em que vamos dizer, cada proposição é levada a efeito. Agora, vejam, por que os grupos de interesse, os lobistas, os empresários, não chamam mesmo aquele povo, aquela sociedade, para ir à audiência pública do plano diretor? Quantas vezes os presidentes de Câmara, os vereadores chegaram, olha, vai ter audiência pública de plano diretor, vamos lá. Agora, olha, vai ter aumento de salário de vereador. Opa! Onde? Como? Gente, então, algo nesse sentido, né? Então, que a gente deve perceber, né? Então, vejam que essa questão ocorre em todas as cidades, pequeno, médio, grande porte, né? E vai acontecer sempre. Mas vejam, quem está por trás de convidar o povo em determinadas sessões lá da Câmara. Identifiquem e chamem para a audiência pública esses que estão fazendo tipo de o contra, né? Então, os do contra, né? Vem para cá, vem para o nosso lugar, fique aqui, passa um dia com a gente, né? Veja o nosso trabalho. Mas você não é só vereador. Sim, eu tenho outra profissão digna, a Constituição permite isso, que eu possa acumular o cargo desde que tenha horário compatível. Mas muitos dos vereadores aqui acabam se engajando na vereança e não vai fazer outra atividade econômica e vivendo especificamente daquilo que então a Câmara vai pagá-lo. Uma das perguntas também que aconteceram aqui sobre o 13º e férias, mas o nosso salário lá quer dizer, o nosso repasse, né? Então o nosso 12º é a conta certa. Não façam isso mais. Peçam um limite de 30%, 40% para o próximo exercício, porque senão você não vai ter saldo de caixa para pagar sequer os vereadores. Aqui houve a pergunta, escuta, uma vereadora ficou gestante, ela vai entrar de licença, vai convocar o suplente. Então você tinha 9, agora você tem 10 vereadores. Aí você não vai ter dinheiro. Então, é a reserva de contingência que você deve colocar na lei orçamentária, para que a Câmara Municipal sobreviva. Tá? E vejam, há um movimento bem legal, já acontecendo em São Paulo e em Minas Gerais, de que a Câmara não é obrigada a devolver para a Prefeitura o saldo do final do ano, o saldo de caixa. Não é obrigada. Onde está escrito que é obrigado? Não é obrigado. Mas se você colocar na lei que não vai acontecer isto, pronto, virou lei. E aí você tem que cumprir a lei, né? Mas o prefeito vai vetar a lei. Você derruba o veto. Isso tem acontecido, tá? Então, o saldo de caixa, né, do final do ano é uma inovação acontecendo em Minas Gerais, que nós fizemos lá o treinamento de marcos jurídicos, né, na cidade de Tiradentes, com 14, 15 câmaras que desenvolveram esse papel e está valendo, né, em São Paulo também. Então, é um movimento que vem por aí. Por quê? Vejam, quem foi presidente de Câmara
devolveu aquele dinheiro lá para a prefeitura. Para onde é que foi aquele dinheiro que você devolveu? Hã? Quem que sabe? Então, e a Câmara poderia o quê? Criar o fundo especial. Olha, nós precisamos adquirir equipamentos, nós precisamos aqui realizar uma reforma no prédio, e nós não temos sequer o terreno para construir a nossa Câmara. Ora, então faça um esforço, né, então, para que isso venha acontecer, né? Então, tem câmaras que devolvem milhões, então, para o prefeito, e o prefeito, né, então, a destinação. Mas a gente faz uma indicação aqui para ele fazer o asfalto dessa rua. A gente faz aqui uma indicação, mas nem sempre é cumprida aquela indicação que você faz para o prefeito, né? Então, isso tem fortalecido, né, e só uma novidade aí para todos. Bom, em relação, né, então, a questão do colega de Porto Nacional, né, o senhor, eu falei, né, sobre os grupos de interesse, né, que fazem esse tipo de coisa. Para aumento de salário, a casa enche, mas para o plano diretor, só misericórdia. Então, e lá na questão cultural, só para responder ali, perdão, né? Então, a questão cultural realmente é essa, né? Então, que o povo acaba, né, então, vendo o legislativo de forma diferente. Mas se você fizer a sessão itinerante, se fazer o projeto da Câmara Mirim, né, para dentro da sua casa legislativa, aí você vai colher bons frutos, né, e você vai mudar a mentalidade daquela sociedade local. Duas questões. A Constituição, ela limita o valor do repasse. Não pode, aquele percentual da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior. E ela estabelece quais são os recursos que devem entrar nessa base de cálculo. Aí, o que acontece? O prefeito não pode passar mais e nem a menos. E, dentro dessa realidade, então não haveria como. O presidente tem que trabalhar com aquele valor mensal que é fixo. Quer dizer, só vai mudar em relação à variação da receita do exercício anterior. Outra questão, construir sede da Câmara, o senhor acha que é papel do Legislativo, tendo em vista que a verba, o repasse, tem uma destinação específica de manutenção? Sim, isso aí o Legislativo é independente e harmônico. Ele é independente, ele não pode ser vamos dizer assim, ter essa subserviência, sempre abaixar a cabeça para o Executivo, que é o que acontece, né? Então, a questão de construir, reformar, isso é papel da Câmara Municipal. Coloca no orçamento. Nós precisamos desse valor. Nós precisamos ter o nosso prédio. Então, eu vi lá em Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, a prefeitura no prédio de 2 andares, no térreo funcionando a prefeitura, e no andar de cima, em 2 salinhas, a Câmara Municipal. Quer dizer, então, vejam, né, para chegar... Câmara Municipal em cima, né? Então, lá no Rio Grande do Sul, numa cidade de Brasilândia, Brasileira, lá no Rio Grande do Sul, então aconteceu um fato inusitado, né? Isso no censo que foi feito pelo Interleges. O prédio da prefeitura alugando para a Câmara Municipal. Tá? Então, a Câmara Municipal pagando aluguel para a prefeitura, correto? Para poder funcionar. Tudo bem? Os vereadores tiveram a coragem de começar a votar contra os projetos de lei do prefeito. Rejeitado. O que o prefeito fez? Entrou com ação de despejo. Despejar. E a Câmara agora? E os vereadores? Para onde que nós vamos, né? Então, isso é verídico, tá? Consta na revista do Interleges, está lá no site, tá? Isso um colega nosso que foi lá no Sul
e buscou essa pérola, essa história. Bom, os vereadores, o que nós vamos fazer? Vamos para a praça. Vamos lá para a praça, tem uma árvore frondosa, vamos fazer essas sessões, então, lá na praça. E foram para a praça. E começaram a votar também contra. O prefeito fez, cortou a árvore. Está escrito, eu não estou inventando, não. E pertinho, né? Quem conhece aqui Monte Alegre, né? Então, pertinho aqui, Campos Belos, tal, né? O prefeito da cidade falou: eu sou o ditador aqui da cidade, eu mando nos vereadores todos. Sim. Então, muitos acham que os vereadores são seus empregados. Quer dizer, muitos prefeitos acham que os vereadores são empregados. Eu que estou pagando vocês, porque está repassando. O dinheiro não é dele, o dinheiro não é do prefeito. Então, a questão de orçamento para colocar uma reserva de contingência é perfeitamente viável. Isso pode fazer. Sim, dentro do limite do 10º, claro. Tem que ser do valor arrecadado. A Constituição é bem clara nisso daí. Claro. Agora, compete aqui. Se vai pagar ali o subsídio diferenciado para o presidente da casa, também é viável isso fazer. Paga diferente. Aqui nós vimos, então, que o presidente, os vereadores ganham R$2.000, mas o presidente ele ganha 4.000. Tudo bem. Subsídio. Não como verba de representação para complementar, porque isso aí é proibido. Aí depois vai pagar caro, né? Vai ter que devolver lá de acordo com o que for determinado pelo Tribunal de Contas. É diferente, tá? Agora, o que acontece, né? Que o vereador não pode, tem um limite, né? Então, para ganhar em relação ao deputado estadual, né? Mas sendo presidente, já que não tem verba de representação, é proibido verba de representação, quem está chegando hoje, hein? Tá? Mas pode ter um subsídio diferenciado, ok? Tudo bem? Vamos lá, passando, né? Então, temos mais situações. Olha só, nessa provocação da pergunta, então nós temos algumas sugestões de fazer um relacionamento amigável com a sociedade, né? Então, buscar na sociedade, então, um fortalecimento, né? Sugestões para uma política de relacionamento são aquilo que nós, durante os nossos estudos, nossas viagens aí para trabalhar esse conteúdo, vimos humanização de serviços prestados com ética, criatividade e comprometimento, né? Então, isso é importante. É importante criar essa nova cultura, novos tempos, a nova era, né? Então, colocar que existe a ética, sim, na política, colocar que existe comprometimento, né? Colocar que existe a responsabilização, né? Então, para que possa legislar, fiscalizar, julgar, administrar. Então, esse é o papel do vereador. Nós vamos falar daqui a pouco sobre uma carta de princípios, algo que nós estamos disseminando por esse Brasil afora, no sentido de que as pessoas realmente entendam o papel do legislativo, né? Então, é uma sugestão. Aprimoramento da comunicação do poder legislativo com o cidadão. Olha só, desde que a lei de acesso a informações foi criada em 2011, se diz lá que compete aos órgãos públicos todos, em qualquer esfera, criar um serviço de informação ao cidadão, chamado SIC, que vem a ser o quê? Ouvidoria. Será que você criou uma ouvidoria lá na sua Câmara? Será que a sua Câmara tem uma ouvidoria? Está na hora. Já tem? Não, Leidiane novamente. Lá, se nós tentamos fazer uma interação, a gente sabe que é muito restrita a atividade da Câmara, né? Assim, com tudo cai no assistencialismo. Mas, numa tentativa de uma interação com a comunidade, nós fizemos a Câmara itinerante, como nós acabamos de falar.
Fizemos uma resolução recentemente, que foi apresentada na Câmara Itinerante, lançando o Jovem Parlamentar a nível municipal, que já existe a nível federal. Nós fazemos, por mais que ainda não assim, de forma precária, mas a transmissão via Facebook. Nós fazemos essa transmissão, nós temos um público bem assíduo que assiste e gostam bastante, comentam. Nós fizemos a resolução, estamos em estudo ainda da ouvidoria, já temos lá, e também vamos lançar também para envolver os alunos um concurso da LOGA da Câmara também. Atitudes louváveis, iniciativas fáceis, não é difícil, né? E basta o quê? A vontade legislativa, né? Isso, o ato volitivo, o ato de vontade, né? Então, que é expressado aqui pela presidente da Câmara, né? Que isso motiva bastante, isso nos deixa felizes, né? Por saber que iniciativas dessa ordem têm sido manifestadas por esse Brasil, né? Então, é isso mesmo, é aproximar a sociedade, né? Então, há vários artifícios para isto. Desenvolvimento profissional e valorização do servidor público, tá? Tocantins foi motivo de resultado pelos conselheiros do Tribunal de Contas da União, que resultou no acórdão 3023 de 2013, e foi aqui em Tocantins. Por quê? Porque os prefeitos, os presidentes de câmaras não tinham o cuidado de nomear servidores efetivos para compor comissão permanente de licitação, para compor ali os serviços, então, de tesouraria, financeiro, então, das câmaras municipais. Não eram servidores efetivos. E daí, então, exigiu desse acórdão que os servidores fossem qualificados, né, e que tivessem realmente formação e que pudessem exercer como servidor efetivo nessas câmaras municipais. E até então, né, nós vimos o trabalho, né, quando chegamos em Porto Nacional, tomamos conhecimento que as câmaras municipais estavam recém, né, formadas com os controladores internos. Isso foi em 2015, e o acórdão é de 2013. Então, quer dizer, vejam, a qualificação, a valorização dos servidores públicos de suas câmaras municipais, das prefeituras, é fundamental para que, né, então, veja a importância, né, de ter uma equipe técnica aprimorada que possa resolver determinadas situações sem recorrer, né, então, a consultorias que sejam caras, né, que ali no caso levem vamos dizer assim, a onerar, né, então, a sua Câmara Municipal, né? Então, para se ter ideia, aqui nós temos o resultado que a gente quer de uma nova lei orgânica municipal, né? Então, da reforma da sua lei orgânica, vou fazer tudo do zero, porque aí você estará fazendo história em seu município, né? Você estará fazendo um marco, né, então, para as futuras gerações. Foi a nossa legislatura que providenciou uma nova lei orgânica municipal, um novo regimento interno, né? Então, e por quê? Nós temos hoje pessoas qualificadas. Aqui a intenção é de que todos saiam multiplicadores dessas ações que nós estamos aqui desenvolvendo. Tanto que nós disponibilizamos todo esse material para que vocês possam, por e-mail, possam por pendrive, levar para suas casas, levar para as suas câmaras e se apropriem desse material também para repassar para outras pessoas, né? Então, não retenham o conhecimento, né? Isso aí é o grande mal, né? Então, que a gente verifica por aí afora. Então, vejam que a gestão do conhecimento é importante, né? Então, por isso, os servidores devem ser valorizados, os vereadores também, né? Então, vem fazer curso, venha se aprimorar, né? E isso, e essa condição dada pela Câmara Municipal de Palmas, pelos vereadores, né, é muito importante. Então, veja a experiência, né, do vereador Tiago, que já criou uma comissão especial para uma nova lei orgânica, para o novo regimento.
Façam isso na sua casa também, por favor. Bom dia a todos. Tiago, vereador de Palmas. Queria dar uma sugestão aos colegas de um assunto que eu acho que tem a ver também com o nosso relacionamento no dia a dia da Câmara. Eu não sei, no interior não deve ser diferente na capital, o número de currículos que a gente recebe todos os dias com pedido de emprego na prefeitura. Independente se é base, eu acho que quem é da base normalmente tem um prejuízo maior do que a oposição, acaba se livrando disso e acaba virando um jogo político. Eu sou da oposição, eu não tenho como nomear ninguém em prefeitura. E isso também acontece nos cargos da própria Câmara Municipal. O que nós fizemos? Doutor, eu recebi 430 currículos em 3 meses. 430, era uma pilha assim. Politicamente, péssimo. Antes de falar a minha posição, vou falar para vocês o que eu acho disso politicamente. Primeiro, que a gente não agrada todo mundo nunca. Nunca. Não tem processo seletivo, o secretário escolhe os professores, a educação tem que escolher os melhores profissionais. Então, assim, politicamente é sem não para acertar um, às vezes de bobeira acerta um. Os que você acerta, se passou um ano o contrato dele, ele saiu, ele troca de vereador assim, ainda fica com raiva de você. Não é verdade? Esse aí me abandonou e não sei o quê. A chance de dar certo é mínima. Então, eu copiei a legislação federal. Está aqui até o professor Júnior Gel, que é do Instituto Federal, e ele também defende essa tese comigo. Hoje, nas instituições federais, não existe brecha para isso. A lei federal diz claramente que em todos os casos de calamidade pública, contratos temporários, em todos os casos, tem que ter um processo seletivo, com publicidade, com critérios objetivos, comissão avaliadora, deixando claro tudo e a população sabendo, não tem brecha. Nós apresentamos esse projeto, vamos colocar no relatório na lei orgânica, para que tire da Câmara essa demanda. Tire da Câmara, porque é muito mais fácil eu, quando atendo no gabinete, naquela fila de 50, eu falo, olha gente, um processo seletivo, no dia tal, no colégio tal, em tal lugar, acabou. Então eu sei que às vezes a gente é seduzido por algum contato, alguma facilidade, mas eu acho que é hora de passar limpo, deixar o vereador na sua atuação de verdade e tirar a gente desse trabalho de cine, de balcão de emprego. Eu acho que isso é péssimo. O Tocantins tem uma cultura, a nossa cultura aqui é das piores nesse assunto. Todo mundo acha que a gente é um agente de emprego. Então, eu recomendo que dê uma olhada, não lembra, a lei 8.000 alguma coisa, tem uma lei federal que trata disso, só pesquisar a lei que trata das contratações do Serviço Público Federal, na Universidade Federal, nas escolas técnicas, em todo o serviço, e vocês vão ver lá que é uma grande oportunidade de melhorar as nossas leis orgânicas e acabar de vez com isso, deixar o vereador livre. E a outra coisa que eu ia falar, doutor, é que eu conversando aqui sobre a lei orgânica, eu estava cometendo um erro. Eu estava achando que por ser uma revisão, eu não podia mexer nos artigos. Então eu estava lá, tipo, artigo 95, era uma revogação, eu estava escrevendo revogação. Aí o 93, eu precisava acrescentar, eu colocava 93A, B, fazendo uma engenharia danada, achando que não me permitiria, por não se tratar de uma nova, mas ele falou que isso é bobagem, que eu posso realmente, como se trata de uma nova, revogar tudo, melhorar todos os artigos, deixar mais claro para a população, né, colocar os princípios, separar melhor os temas, né? Então, fiquei muito feliz de saber isso e a gente vai tomar uma decisão agora na comissão, vou apresentar para os colegas um novo relatório, colocando de uma forma que a sociedade possa ler essa carta e possa ficar mais acessível, né? Obrigado mais uma vez. Perfeito. Oi? Senhor, a interrupção. Cuidado, hein? Vigia. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, contrato temporário. De quem que é a competência privativa? É do prefeito que legisla sobre regimento jurídico único, que tem competência privativa para isso? Ou o vereador pode legislar, a Câmara pode legislar sobre esse assunto, estabelecer regras para contratos temporários? Segundo, a Constituição Federal, ela estabeleceu prazo para revisão da Constituição, lá numa emenda, parece que foi na emenda número 3. Ela estabeleceu um prazo de 3 ou 5 anos.
Então, eu pergunto, essa regra também não vale para o município, para as leis orgânicas? A partir daí, só poderiam ser feitas alterações pontuais. Não, discordo. Você pode ter uma reforma do Código de Processo Civil, pode ter uma reforma do Código Penal, reforma disso, daquilo, fazer um novo, né, sem essa questão, porque não é um poder constituinte municipal que você vai instalar. Então, daí você pode ter a redação, né, colocando todos os pontos, em vez de ficar uma coxa de retalhos, porque senão vai ficar de novo algo que é muito diferente, vai sair pior, né? Então, a emenda do que o soneto. Então, e ali a Constituição faz, em termos dela, aplicada a ela, o artigo 3º lá da DCT, mas não a outras normas. Se fosse assim, então nós teríamos das 12 milhões de leis que nós temos no país, é loucura, né? É óbvio que se pode fazer uma consolidação das leis esparsas, como as leis extravagantes penais, né? Você reunir numa só, como a CLT você tem isso, mas tem 2 projetos de consolidação em tramitação no Congresso Nacional, que trata sobre a saúde e meio ambiente, as duas, que aí consolida todas em uma só. Aí o que você vai fazer? Você vai ter a reunião, né, e tirando, né, do universo jurídico aí cerca de tantos milhões de leis que a gente tem. E se você puder fazer isso no seu município, isso é possível, né, porque existe a lei complementar número 95 de 98 que trata da consolidação. Então você pode também minimizar, né, mitigar o número de leis que você tem em seu município. E você pode fazer isso também com a lei orgânica municipal, com novo regimento, nova lei orgânica. Você marca a sua história, marca a história da sua legislatura, ok? Uma questão aqui, quanto ao que o Tiago falou de propor sobre os contratos. E o cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, como é que fica? Havia esquecido disso. Nós vamos falar aqui na pauta aí sobre os contratos, né? Então, também. Isso tudo depende de lei ordinária, para a criação de cargos no Executivo, como também no Legislativo. Vejam, existe a independência dos poderes. Se a Câmara Municipal encaminhar um projeto de lei criando tantos cargos comissionados, tantos cargos temporários, isso deve levar à sanção do prefeito. Tem que levar à sanção, tá? Da mesma forma, né, que o prefeito também ele deve apresentar projetos de lei na criação, na organização lá da administração pública municipal, mas não interferindo, né, porque aí cometeria o vício de iniciativa, né, se assim o fizesse dentro da Câmara Municipal. Então, é viável desde que haja projeto de lei nesse sentido, para a criação. Agora, para a extinção de cargos, né, isso aí, um decreto do prefeito, ele pode extinguir cargos. Uma resolução da Câmara pode extinguir cargos também. Porque o projeto que o vereador Tiago sugeriu é no sentido de acabar com essa história da gente estar indicando, as pessoas estarem indo atrás do vereador para pedir emprego. O contrato vai ser feito através de seleção. Mas o cargo comissionado, que é de livre nomeação e exoneração, como se daria isso? Porque o prefeito... Então, assim, na verdade, não vai acabar, porque eles vão vir atrás da gente para pedir o cargo comissionado. Não vão conseguir o contrato, mas tem o cargo comissionado que eles também vão vir pedir da mesma forma. Tem como fazer para mudar alguma coisa a respeito em relação ao cargo comissionado? Sim, existe essa questão toda, né? Ou por mérito ou por confiança. Então, se diz da função de confiança, aquele que vai assumir determinado cargo. Muitas vezes não é o mérito, às vezes a pessoa está ali não condiz com aquela técnica necessária, equivalente ao cargo. Essa é uma questão que a gente, à parte, pode então resolver. Né? Então, de maneira que você vai, né, realizar aquela por indicação. Agora, obviamente que nós temos a lei do nepotismo, que aí também nem se pode descartar. Nós vamos comentar isso aqui em slides posteriores. Agora, para que haja essa contratação temporária, você vai onerar. E toda vez que você onera, você tem que ter uma lei.
E para você ter uma lei, então, específico para esses casos, na criação de cargos temporários. Posso só esclarecer? Só para melhorar minha posição, que talvez não tenha ficado clara. Cargo em comissão é o cargo que o prefeito, que foi a fala da vereadora Laudeci, ele compõe o governo, e são agentes políticos mesmo. Eu não sou contra cargo comissionado. São as pessoas que compõem o time que venceu a prefeitura, isso é natural. Escolher secretário, a base indica, não sou contra isso. O que eu estou dizendo é assim, que na legislação federal, a Constituição ela deixou para que os entes regulamentem os modelos de contratação. Diz que o contrato pode ser temporário, de 1 ano contratado por mais um, e diz que deve ser feito regulamentações. A União regulamentou e diz como se faz contratação para escola, para tudo. O que acontece é que na Lei Orgânica de Palmas hoje, e a lei de contratação, que é uma lei específica, ordinária, ela é ampla e não diz que tem que ter ampla publicidade, ela não diz que tem que se fazer um processo seletivo de tal forma, é só definições que já são consensuais já nas regras gerais, e você colocar algum limite claro para que quando for contratar professor de escola, eu não tenho competência para escolher pedagogo, nenhuma. Eu não tenho a mínima competência para escolher um enfermeiro, zero. Eu não sei se o médico é bom ou ruim, zero. Eu sei quem é meu companheiro e quem não é. E quem disse que é bom para a cidade? Quem disse que o meu amigo que vai dar aula numa escola vai ser bom para o meu filho, para o filho dele, para o filho dele? Eu não sei. Não sei mesmo. E nós não sabemos. A gente recebe lá e a gente agrada todo mundo, a gente atende todo mundo bem. Então, eu acho que isso é uma proteção só, vereadora, para caso de contratos, esses gerais. Na educação eram 3 mil professores até pouco tempo atrás. Agora fez concurso público de tudo. Mas eu lembro que a Câmara era uma loucura. Então, assim, eu mantenho minha posição. Cargo comissionado, lógico, é normal, é composição. Mas esses contratos temporários, um critério mais firme, claro, para que não fique assim, vereador, me dá uma vaga na educação, vereador, me dá uma vaga no postinho de saúde, vereador, me dá uma vaga no CRAS. Então, é nesse sentido. Eu sei que é polêmico, muitos ainda acreditam nesse método, mas eu tenho convicção que esse método, politicamente, ele é péssimo para a gestão, péssimo para a sociedade e péssimo para a política. Muito bem. Então, olha só, outra questão também, melhoria contínua da qualidade das leis, visando aumentar a satisfação dos destinatários das leis. Lembre-se, o legislador de hoje, professor, vai ser o cidadão do amanhã. Se professor, você faz uma lei ruim, só um minutinho, por favor. Se você faz uma lei ruim, amanhã você vai ter que cumprir essa lei ruim. Então, é uma responsabilidade legislativa que a gente deve ter. Onde que é? Que, professor? Ah, pois não. Sou o Juliano, presidente da Câmara Municipal lá de Dianópolis, já conhecemos mais cedo. Estamos debatendo várias questões de interesse da sociedade e questões polêmicas. O vereador, muitas das vezes, ele é privado por lei de criar projeto que onera o executivo e assim produzindo o seu papel perante a sociedade que confiou o seu voto. Mas eu queria fazer uma pergunta referente à emenda impositiva, como o deputado estadual tem. Se nós reformulando a lei orgânica, o PPA e etc., se pode, de fato, nós colocar uma emenda impositiva para, de fato, fazer uma ação produtiva perante a comunidade. Nós vamos passar nesse ponto daqui a pouquinho, se me permite, ok? Então, olha só, lembre-se, olha a responsabilidade legislativa que nós temos. A lei que hoje você pensa que não vai te fazer mal, amanhã você vai deixar de ser vereador e vai sentir na pele, então, aquela lei. Se eu soubesse que essa lei ia fazer isso comigo, não teria votado a favor dela. Então, pensem antes de votar. Estudem as leis que chegam até cada um de vocês. Pronto. Olha só, esse aqui é o SAPL. O SAPL ele é uma transparência que mobiliza, que aumenta a confiança, a transparência dá voto. Aí aqui a gente faz o merchandise aqui, que o professor Biondo está, né, sobre o SAPL. Santa Rosa do Tocantins, tem alguém de Santa Rosa do Tocantins aqui? Ah lá, olha só. A senhora é operadora do SAPL lá? Ah, tá bom. Né? Então, por favor, acesse o link aí, tá? Para a gente ver como é que está. Né? Então, o SAPL de Santa Rosa do Tocantins. Né?
Então, vejo que, como já dito, né, então pela própria senadora, algo que é novidade para Tocantins, né, então que pode servir bastante na busca de leis, né, então de tudo aquilo que acontece, né. É claro que aqui nós estamos acessando como visitantes, né, e podemos lá, então, ver mesa diretora lá em cima, por favor, à esquerda tem lá, tal, você pode ali ver a mesa diretora, então, que ainda está ali querendo cadastrar, vem embaixo ali, comissões, tá? As comissões que tem lá na Câmara, debaixo ali, então, os parlamentares, lá, todos os parlamentares com suas fotos ali, né? Não leia a notícia, não. Eu não consigo. Meu Deus, vamos lá. Então ali tem os documentos administrativos, né? Você pode, chegou um convite lá na Câmara, o que você vai fazer? Digitaliza e joga no SAPL. Chegou um ofício, um termo de ajustamento de conduta, digitaliza e põe no SAPL. Então você também pode colocar documentos administrativos. Debaixo, pauta da sessão, né? A pauta da sessão, ali se estivesse cadastrada, então você poderia ter todos os elementos disponíveis, né? A sessão plenária, né? Também, as materializativas, né? As materializativas, vem embaixo ali, por favor, na pesquisar embaixo, pesquisar, vai lá, embaixo, não, aqui isto, pesquisar, também não tem nada cadastrado, né? As normas jurídicas ali, né? Normas jurídicas, vê se tem alguma pesquisa aí. Não tem, né? Também não tem que preencher tudo, né? E relatórios. Relatórios, né? Então, que você pode ter o número de proposições apresentada por tal vereador, né? E agora tem um dedo duro ali, né? Presença nas sessões. Então vai dizer quem está presente nas sessões ou não, né? Eu creio que não esteja ali preenchido, né? Mas você pode buscar, por exemplo, vamos lá na Câmara, no browser aí, SAPL, mococa.sp.leg.br. Então vamos lá em materializativa embaixo. Materializativa, pesquisar embaixo. Pesquisar. Então aí você tem, né, todas as materializativas. Essa Câmara está conectada, como outras, diretamente com a Prefeitura. O prefeito digitaliza a LDO, por exemplo, e encaminha digitalmente para a Câmara Municipal. Então, isso aí é possível fazer, né? E vai retornar a LOA, o orçamento e tal, tudo digitalizado. Então, você economiza papel com isso, né? Vamos ali, relatórios, por favor. Relatórios, presença na sessão, vamos lá, em cima aí, isso. Aí, pesquisar aí, desde 2014. Aí apresenta ali, quantos que tiveram presente na sessão, na hora do dia e tal. Isso aí não está atualizado, mas vejam que a alimentação do SAPL pode dar esse indicativo também, né? Volta lá na aba normas jurídicas aí, pesquisar normas jurídicas, embaixo, acima de relatório, por favor. Aí, isso, norma jurídica, pesquisar, rapidinho. Embaixo aí, lá, pesquisar. Então ali você tem, né? Então todas as normas jurídicas, né? Tanto do município como também da própria Câmara, né? Então você tem ali o repositório das leis. Você pode pesquisar as leis de maneira bem fácil, né? Então para a sua Câmara Municipal, né? Muito bem, vamos voltar lá às transparências, né? Depois a gente pode falar mais quem desejar. Vamos lá então, próximo. Muito bem,
Os vereadores da legislatura 2017-2020, é interessante que todos, né, tenham essa condição de trabalhar em diversos eixos temáticos, que isso é um resultado até mesmo das comissões que todos têm. Claro, né, na composição das comissões, como é que elas devem ser, né, então o doutor Tairone vai dispor sobre isso, mas aqui só para dizer, olha, planejamento estratégico, ordenamento e gestão do município, né, então será que é uma lacuna que eu posso trabalhar como vereador e abordar esse assunto, esse conteúdo, né? Então, lá no meio ambiente, mobilidade urbana, acessibilidade de espaço público, educação, formação, conhecimento e apoio juvenil, né, como a presidente falou aqui sobre o jovem, né, então parlamentar, né, então jovem vereador, né, ou vereador mirim, né, então vamos dar ocupação para esses jovens que se encontram aí nas drogas e tal, quer dizer, ociosos, né, isso é possível. A educação, formação, conhecimento da cultura, desporto, solidariedade, saúde e segurança, administração do poder local, informação, participação, transparência e eficiência, né? Mostrar, olha, eu ganho tanto, fala para a sociedade, olha, eu estou vivendo com esse salário aqui, tal, né? Ah, mas está ganhando bem, vereador, e tal, né? Poxa, mas veja lá, fica no meu lugar para ver como é que é, né? Tudo é diferente, né? Modernização e valorização do serviço público, né? Insistindo nisso, né? Então é preciso prestar serviço de qualidade à população, né? Então há várias ações propositivas, né, que sua Câmara pode adotar, né? Então estão aqui os presidentes, vereadores de Tocantinópolis também, né? Estão presentes aqui, né? Então, quer dizer, vai da criatividade, o que você fizer melhor para a comunidade, isso vai repetir, né, então, em seu mandato, né, em seu futuro. Mas eu gostaria de deixar aqui uma sementinha chamada Carta de Princípios, né? Então, alguns tópicos que nós elaboramos e que pode ser bem interessante para o seu mandato. Nós vamos dar continuidade falando do orçamento da lei orgânica e outros pontos, né, então, bem interessantes. Vamos ver, né? Então, aqui, próxima, né? A Carta de Princípios, né? Durante o mandato, os vereadores devem empenhar esforços, capacidade e vontade política no cumprimento desta Carta de Princípios. Se você colocar para a sociedade e seguir aquilo ali, a sociedade vai respeitar melhor a Câmara Municipal, né? Então, e vai empoderar os vereadores, né, então, no exercício do seu mandato, né? Transformar a Câmara como instrumento de verdadeira e efetiva participação popular nas decisões sobre os problemas que afetam a vida do município, dar transparência em todas as ações do Poder Legislativo de forma plena para informar e formar consciência política dos munícipes, né? Desenvolver estratégias para a projeção do Poder Legislativo como um todo, para que seja respeitado e reconhecido diante dos outros poderes da sociedade. Quer dizer, então, adotando princípios, né? Outra. Próxima. Reforçar a Câmara como real instrumento efetivo de fiscalização e controle consciente, né, então, do Poder Executivo, especialmente para acompanhar a elaboração e execução do plano plurianual, das leis, matérias orçamentárias, das obras, serviços, né? Então, tributos. Essa quinta é bem legal, né? Encorajar o cidadão para apresentar ideias e propostas para a melhoria das leis, participar de plebiscito, referendo, audiências públicas, decisões nas leis orçamentárias, nos planos de governo, né? E chamar mesmo, olha, nós vamos discutir aqui o orçamento. Então, há o orçamento participativo, que é muito legal também adotar em sua Câmara Municipal, o orçamento participativo, né? Negar qualquer prática assistencialista, olha só, né? E orientar as pessoas a buscarem o que necessitam, de acordo com os seus direitos nos órgãos próprios. Ah, estou precisando dessa ambulância e tal, vamos lá, busca lá, né? Cuidado. Então, essa prática assistencialista tem minado bastante, né, então, os vereadores, ao ponto de chegar um senador que não prosperou, né, mas apresentou uma proposta de emenda à Constituição para extinguir todas as câmaras municipais. Chegou nesse ponto. Claro,
né, com a marcha dos vereadores a Brasília, a pressão foi tão grande que ele retirou de pauta. Mas ele apresentou. Se for buscar na pesquisa, vai lá. Extinção de câmaras municipais, proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, então, veja que nível chegou, né? Então, para que servem os vereadores? Então, o que ele pode fazer, o que não deve fazer, né? Denunciar a má utilização do patrimônio público, evidenciando que o bem comum é de todos. Ora, isso aí, principalmente em áreas rurais, é comum, né? O prefeito vai lá e empresta uma máquina, um trator, né? Então, para determinado fazendeiro, tal, para determinada pessoa. No entanto, aquela população carente lá do assentamento não tem um acesso adequado. Quer dizer, peraí, mas qual é a contrapartida disso? Pode emprestar, mas qual é a contrapartida? Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso daí. Então, denunciar. Outra, fomentar políticas públicas para o desenvolvimento que privilegiem a pessoa, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar dos servidores públicos e demais trabalhadores como um todo. Então, trazer uma Câmara, então, no caso, que seja bem humanizada. Dar preferência às principais demandas da população: educação, saúde, segurança, né? Então, habitação, transporte, entre outras, né? Então, situações aí. Interferir na nomeação dos cargos comissionados. O vereador pode fazer isso. Interferir, veja só, né? Então, peraí, foi colocado um secretário ali, que esse secretário, né, então ele, né, só quer levar uma vida boa, quer ostentar isso, aquilo, outro, mas por quê? Né? Então, qual o passado dele? O vereador ele pode fazer essa interferência, é papel dele, dos cargos comissionados com a devida fiscalização pelos critérios éticos e responsáveis que se fundam na competência, mérito e talento, bem como erradicar o nepotismo ou favorecimento político. São princípios, mas se adotaram, né, então, adotando-se esses princípios, é possível que instrumentalizem em termos de legislação e isso possa, então, virar, né, então, uma norma jurídica, né? Estabelecer um combate rigoroso a qualquer tipo de corrupção no exercício consciente pela tolerância zero, né? Isso é tratamento de choque mesmo, é tolerância zero à corrupção, né? Com a ação efetiva dos órgãos de controle das contas públicas, mediante provocação ou não. Nós devemos entender que o dinheiro público, né, não é lá do prefeito, não é da Câmara. O dinheiro público muitas vezes se confunde com o privado, né? O dinheiro não é público, é nosso, nós é que pagamos esses impostos, né? Então nós temos que apropriar disso, né? Posão. Isso é permitido, a questão de colocar esposa, filho, tio? Não é permitido. Então, assim, isso tem me incomodado, porque eles dizem que cargos de confiança secretários. Nepotismo é um tema bem instigante, né? É uma realidade que a gente vive muito na administração pública ainda. Gente, já existe uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal vedando o nepotismo. Aí há algumas nuances que a gente precisa abordar aqui. Primeiro, o nepotismo precisa de lei municipal para vedar? Não precisa, não é necessário. O Supremo entendeu que isso se extrai diretamente da Constituição Federal. Os princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição já veda o tratamento à pessoalidade na administração pública. Na administração passada, o presidente da Câmara de Arraias, Carlos César, conhecido como Macaco, não tem problema. Na administração passada, o prefeito, ex-deputado, senhor Cacildo Vasconcelos, ele colocou 5 pessoas da família dele. E aí eu entrei no Ministério Público.
E aí, com isso, com o promotor, o Ministério Público, nós procurando, simplesmente chegou no consenso. Vocês têm que fazer uma lei municipal, colocando-se o total, 2 ou 1 ou 3, para que vocês tenham o amparato já na mão de vocês, que você possa executar contra qualquer legislador atual que está na administração. Muito obrigado. Tá certo. Aqui a gente teve uma experiência concreta, então. Mas isso se extrai diretamente da Constituição. O que pode ser uma boa prática para dar efetividade a esse combate ao nepotismo é uma legislação municipal que entre nos detalhes, nos meandros da coisa, para já trazer mais elementos e mais instrumentos para o vereador se insurgir contra essa prática. Agora, há alguns condicionantes que a gente precisa colocar aqui, algumas nuances, desculpa, que é a questão dos agentes políticos, dos cargos de membros que são considerados agentes políticos. O Supremo também entendeu e, de certa forma, mitigou o nepotismo, entendeu que, nessas situações de agentes políticos, se admite a nomeação de pessoas com parentesco até o 3º grau. Então, quais são cargos de agentes políticos? Em regra, secretário de Estado, né? O principal é o secretário municipal. Então, são agentes políticos. Nesse caso, o Supremo entendeu que é viável a nomeação de pessoa com parentesco em função de se tratar de um cargo de extrema confiança do Poder Executivo, do prefeito. Mas a regra é a vedação ao nepotismo. E lembrando que a súmula também traz a hipótese da nomeação recíproca. O que é isso? É você combinar com o prefeito. Olha, eu vou nomear a sua mulher aqui para a Câmara Municipal e você nomeia o meu filho para a Prefeitura. Combinado? Então, isso também está vedado, as designações recíprocas, esses ajustes entre poderes para a nomeação de parentes. No caso de secretariado, então, pode? Secretário, sim. Secretário municipal. Essa é uma matéria controversa, gente. O Ministério Público, por exemplo, em alguns estados, se insurge contra isso. O próprio PGR, o Procurador-Geral da República, também já levou essa questão. Essa é uma matéria controversa, que pode mudar o entendimento. Agora, nada impede que a Câmara Municipal entenda que naquele município está absolutamente vedada a nomeação de parentesco para qualquer função. É possível editar uma lei nesse sentido? É possível. Está dentro, do meu modo de pensar, está dentro da autonomia municipal de cada município. Agora, não tenham dúvidas de que essa lei vai ser matéria de impugnação. Isso vai ser levado à justiça, muito provavelmente vai ser questionada a constitucionalidade dessa lei. E os entendimentos do Supremo, como todos sabem, eles são vinculantes. Há uma situação jurídica que algumas decisões do Supremo, elas não vinculavam de maneira forte, digamos assim. Hoje, as decisões do Supremo, mesmo as tomadas em casos ali individuais, subjetivos, que a gente chama um caso concreto, mesmo essas decisões vinculam a todos. Porque antes você tinha essa diferenciação. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então tem eficácia para todo mundo. Agora, quando o Supremo decidia isso num recurso específico envolvendo duas partes, aí se entendia que só valia naquele caso. Com a nova sistemática jurídica dessa matéria, a matéria tem repercussão, se reconhecida a repercussão geral e analisado, sob a sistemática da repercussão geral, aquilo vai se espraiar para todos os órgãos da administração pública. Então, veja, é possível que vocês sejam mais rigorosos e façam uma interpretação direta da Constituição, que foi o que o Supremo fez. E o Supremo já deixou isso claro, que não é necessário uma lei específica para isso. Isso se extrai diretamente do texto constitucional do artigo 37, caput, que veda que a administração pública tem que se prezar pelo princípio da impessoalidade. Eu queria falar, sou Zulias, Tocantinópolis, presidente da Câmara.
Tocantinópolis, o prefeito municipal, quando assumiu, ele colocou para ser secretária pessoal dele a própria esposa, sem remuneração. Sem remuneração. Em menos de um mês, a promotoria mandou ele tirar, mesmo sem remuneração, que não devia. Outro exemplo, nós temos um vereador, nós tínhamos uma funcionária na Câmara, eu era o presidente na época, e o irmão se candidatou a vereador, ele ganhou. Quando ele ganhou, o juiz imediatamente me convocou porque teria uma funcionária na Câmara sendo e um irmão vereador. Eu imediatamente arrumei toda a documentação, né? A documentação dela antes dele ser vereador, e fui lá fazer a defesa, né? Eu fiz a defesa e foi plausível nesse sentido, mas mesmo assim ele me orientou a tirar a funcionária devido a essa questão. Então, eu acredito que pelo artigo 37 não precisa, né? Já tem uma lei maior que contempla isso aí, você está certo, qualquer de razão. Complementando, esse caso deixa muito claro que o que está por trás, a ideia que está por trás de se vedar o nepotismo é o favorecimento pessoal. Então, é você se valer do cargo público para beneficiar familiares. Então, aqui foi um caso em que a pessoa já ocupava o cargo, né? Então, não houve, de certa forma, um direcionamento para isso. Agora, não tenham dúvidas, isso sempre vai ser objeto de questionamento, seja na imprensa, seja na sociedade, seja pelo próprio Ministério Público, e essa é uma matéria ainda controversa que a gente vai encontrar decisões de todos os sentidos. Agora, o Supremo realmente reconheceu que em casos de agentes políticos, e o secretário municipal se enquadra, não se aplicaria essa súmula. Prestador de serviço. Igual... tem uma filha que está na fase dos porquê. Por quê, papai? Por quê? Por quê, né? E por que ficha suja? Né? Está falando ficha suja. Ficha suja é outro detalhe, né, que enquadra aí, né, essa questão de nomeação, né, para os agentes políticos, né? Então tem que tomar cuidado com isso mesmo. Ok? Vamos lá, então. Tolerância zero à corrupção, impacto social, vamos ver, passando. Pronto. Atribuições do prefeito, né? Então, o artigo 44 diz, né, não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, o vereador não tem como, no caso, interferir por ato ali legislativo, né, emendas e tal, mas olha só, né, a limitação de iniciativa parlamentar que nós conversamos ontem, o Supremo aventou a possibilidade, em se tratando de matérias tributárias, a possibilidade, né, então, colocando novamente isso aí, a possibilidade, né? Então, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, isso não. Mas, veja a primeira parte, não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. O vereador ele pode propor também. Aumenta a despesa? Aumenta. Me perdoe os procuradores jurídicos que ficam só naquela forma de impedir a atuação do vereador em excelentes ideias, apresentando projetos de lei, mas o procurador jurídico, não, isso aí vai gerar despesa, não apresenta não, vereador. Pode apresentar. Então vejam, as hipóteses de limitação parlamentar estão previstas no artigo 61 da Constituição Brasileira. Então, isso aí é refletido pelo princípio da simetria aos vereadores também, né? Para nós, lá no artigo 45 da Lei Orgânica do município de Tocantinópolis, qualquer matéria orçamentária é exclusividade do Poder Executivo. Então, nós já ficamos de fora aí. Agora, já tem essa lei, esse 61, acredito que já, mas todas as vezes que a gente faz, já manda uma resposta jurídica
né, da parte do Executivo, quebrando em cima do artigo 45 da Lei Orgânica. Certo. Nós estamos aqui para isso mesmo, é para desengessar o vereador em suas atividades legislativas. Tá? Outra. Bom, então está aqui, né, o estudo completo, isso é de 2013, né, que coloca, né, então, a possibilidade, né, de que, né, os vereadores, os deputados estaduais também possam, né, os senadores, deputados federais, exercer a sua atividade legislativa, né, então, em relação às matérias, né, que gerem despesas. Vamos lá, outra. Bom, aqui é estranho, eu não sei em que ponto, né, então, a Câmara Municipal de Palmas, então, coloca 3 turnos para votar uma matéria. Eu estranho muito isso. Ou 2 turnos para decreto legislativo e 2 turnos para resolução, né? Então, nós temos que deixar fluir o processo legislativo. Nós não podemos, no caso, fazer com que o processo legislativo não seja econômico. Ontem eu indaguei a todos: quanto é que custa uma lei, desde o seu início, meio e fim? Qual o valor dela? Só se reunir em plenário uma vez só já tem um custo. Agora, se reunir 3 vezes, doutor, triplica. Eu não sei, tá? Realmente causa estranheza, porque a Constituição Federal só fala em 2 turnos quando se trata de proposta de emenda à lei orgânica. E como é que uma proposta de emenda à lei orgânica tem 2 turnos e um projeto de lei tem 3 turnos? Então é uma incoerência legislativa que vejo nesse sentido. Pois não, professor? Nós já estamos revendo isso. Foi criado à época porque as sessões recebiam extra por isso. Eram remuneradas. Aí criaram mais uma para fins de maior remuneração. Acredita? Bom. Tá bom. É o jeton, né? Tá. Entendi. Muito bem, então já vai ser sanado. Então, se alguma outra Câmara, tá, tenham cuidado com isso. Pois não? E ele teria que ser aprovado numa primeira. Não sei se isso não é esse o correto, né? Ele precisaria dos 2 terços na primeira votação para poder ir à segunda. E aí ocorreu que teve a primeira votação, ele não teve os 2 terços, teve a segunda votação com os 2 terços e teve uma melhor de 3. Teve uma melhor de 3 e fizeram uma outra votação lá, teve a nega, né? A gente fala aqui no Tocantins. E assim, foi absurdamente estranho aquilo, fora do processo. Eu imagino que tenha sido errado isso, né? Já a meia culpa, né? Muito bem. Realmente, tá? Então aqui já vai ser sanado. Vamos pular então rapidinho isso aí, né? Vamos pular logo. Pula também. Olha só, gente. O artigo 53 da Lei Orgânica de Palmas coloca uma inversão de atividade. Não é a Câmara que deve prestar contas para o prefeito, para a prefeitura. Pelo contrário, o prefeito é que deve prestar contas, né, então, à Câmara Municipal. E causa estranheza esse inciso 5º, né, do artigo 53, né, que diz: enviar ao prefeito, quer dizer, isso aí, artigo 22 da Lei Orgânica, cabe à mesa diretora enviar ao prefeito até o dia 31 de janeiro as contas do exercício anterior e até o dia 15 subsequentes do mês anterior. Não é isso que nós temos que pensar. Então, a independência dos poderes deve ser, em primeiro lugar, isso daí. Então, orienta-se a revogar esse dispositivo na lei orgânica daqui, ok? Então, cada um tem seu controle interno, e por que então tem que mandar lá para o prefeito?
né? Se a lei orgânica estiver com essa redação, então, né, mudem. Outra. Ainda, continuando o estudo, né, sobre as contas, né, do prefeito. Olha só o que diz o Supremo Tribunal Federal. A apreciação das contas dos prefeitos, tanto de governo quanto de gestão, será exercida pelas câmaras municipais com auxílio dos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Isso aí é pacífico, né? Outra. Merecidas férias dos vereadores. Desde 1º de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, então, já decidiu, né, isso com repercussão geral, como o presidente Folha aqui falou cedo, no município de Alecrim, né, acerca das férias dos vereadores, né, e 13º também, né? Então, sugere-se colocar, né, então, uma redação, o artigo 68A, o prefeito gozará de férias anuais de 30 dias, fazendo jus à remuneração correspondente às férias e o 13º salário, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso, com imediata comunicação à Câmara e posse do vice-prefeito. Aqui nós estamos falando do prefeito, né? Mas isso aí pode ser estendido em outras redações, nós já falamos ontem, para os secretários municipais, vereadores, que têm direito, né, então, às férias e 13º. Outro. Então, essa a decisão, né, então, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa decisão, o plenário decide pela constitucionalidade, né, como se quiserem levar isso para os seus municípios, né, então, para os procuradores jurídicos, para o Ministério Público, que seja, a decisão do Supremo, está aí, olha. E no finalzinho, diz lá, inclusive dos agentes políticos. Eu sei que o pessoal de trás fica prejudicado, né, então, por não conseguir visualizar, mas eu busquei a definição de agente político segundo a Controladoria Geral da União, que diz: agente político é aquele detentor de cargo eletivo, eleito por mandatos transitórios como chefes do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo, além de cargos de ministro de Estado e de secretários das unidades da Federação, os quais não se sujeitam ao processo administrativo disciplinar. Então, são esses os agentes políticos, ok? Então, quer dizer, vale o 13º e férias, né, então, para todos os agentes políticos ali mencionados, ok? Tudo bem? Vamos lá, férias, merecidas férias. Outra. Atribuições do prefeito. Compete privativamente ao prefeito. Sugeriria a mudança dessa redação. Prover os cargos e funções públicas municipais. Ora, funções públicas municipais, do jeito que está ali escrito, você envolve até a Câmara Municipal, porque o servidor público municipal é da Câmara também. Então, essa redação poderia ser melhor formulada, né, colocando: dispor sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos e empregos, estabilidade e aposentadoria. Mas isso é lá no Executivo. Mediante resolução, a Câmara Municipal pode dispor sobre os servidores da Câmara Municipal, separando. Tá? Inclusive, isso aí acontece, né, então, com relação às outras esferas, né, então, dos estados, né, da União. Né? Eu queria voltar lá na questão das férias e do 13º. Eu tenho uma Câmara que eu recebo 100 mil. 70% eu tenho que pagar para o meu pessoal. 30%, né, as outras atividades. E como é que eu ia? Se eu uso 69,25% desses 70%, como é que eu ia pagar as férias e o 13º salário? E como é que a sua Câmara, se tiver uma vereadora, entrar em licença gestante e você convocar um 10º vereador,
um outro vereador que se acidenta, tem que entrar em licença, e você convoca o 11º vereador e vai ter que pagar. Não, mas você vai ter que pagar aquele período. Então, o que acontece muitas vezes é você ter uma reserva de contingência. Então, é claro também que muitas vezes aqueles vereadores, e esse é o cuidado que devem ter. Olha, eu tenho esse orçamento, então vou dividir esse orçamento raso pelo valor do subsídio do vereador. Eu posso ganhar R$ 2.500? Posso. É o limite? Então, não pensa, a administração da Câmara não está pensando que vai ter que convocar o suplente, que vai ter que, no caso, pagar outras coisas, né? Então, de licença e assim por diante. Então, o que acontece? É muito prudente, nesse caso, não ficar no limite do repasse que foi dado à Câmara e ter uma folga para essas situações de que pode ali, no caso, pagar o 13º e férias. Agora, isso é questão interna. Isso, quem resolve vai ser o financeiro da própria Câmara, estudando, né, de como vai ser o equilíbrio, né, então, das contas para o exercício seguinte. Aí é interno. Como fazer? Reduz, né, então, os gastos, faz a mágica lá e tal, para poder receber a menor o vereador, não no teto, e daí pagar para todo mundo. Então, mas o que a gente vê isso, às vezes até o jurídico fala assim, não, aqui, né, nós temos orçamento que pode pagar isso, mas no limite, apertado. E quando surgir outras situações? Já era. Aí já vai responder aonde? No Tribunal de Contas, porque gastou a mais, né, e tal. Então é isso. Dá. Sim. Djalma, professor, eu quero falar o seguinte, já que vai diminuir no orçamento, eu por mim não é a vantagem de pagar os vereadores, porque a gente já desconta, vamos supor, diminui 2% para poder pagar as férias dos funcionários e deixar um dinheirinho para, no caso que você falou de precisar outra pessoa. E se for para tirar 5% ou 6% para fazer a diferença para pagar 13º, então essa aí é que eu não acho a vantagem de tirar do salário já do vereador para pagar no 13º, que é o que questiono a maioria dos vereadores que não quer deixar nem 2% para deixar essa margem. Aí que é o problema que vem nas câmaras pequenas, porque eu sou da câmara pequena, que o salário já é um pouquinho, quando tira 1% já diminui muito. E o salário, ó? Professor Luiz. Diga. No meio. Em relação a esse tema aí, na nossa Câmara são 9 vereadores. E ele vai ter direito a férias a partir do primeiro ano de mandato dele. E vai ter que fazer assim, uma escala porque todos terão direito. Então serão pelo menos 3 vereadores por ano de férias. A todo ano. Não tem orçamento que dê para a Câmara. Isso aí no recesso, né? Vamos ser coerentes, né? Recesso é para isso. Recesso de julho, recesso de dezembro. Então. Recesso. Lá não tem uma comissão de representação no período de recesso? Pronto, aqueles ali ficam. Certo, e essa escala de férias? Não, isso aí não é interno. Aí isso aí tem que resolver com eles. Isso aí, acho que aqui não é o fórum para isso. Mas isso aí é outras conjecturas. A gente não pode também associar o vereador com o servidor público que tem escala de férias. É diferente. Aliás, ali é recesso, né? Vamos lá, então, passando. Outra.
Tá. Olha só, participação cidadã, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio municipal. Aí nós temos um vídeo na tela. Esse vídeo mostra sobre a participação cidadã no município de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. Eu sei que muitos já assistiram esse vídeo, mas eu gostaria que pudesse ter um pouquinho de atenção, né, então, sobre esse vídeo e refletissem a respeito. O som na caixa. Você tem que passar o som aí. Quem é o operador do som? Som na caixa. Se voltar. Habitantes tem um orçamento de 6 milhões de reais, um caixa. Um exemplo disso vem da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Costa Rica é uma cidade pequena, quase 400 quilômetros de Campo Grande. O município de 20 mil habitantes tem um orçamento de 6 milhões de reais, um caixa de 15 milhões e nenhuma conta atrasada. Não tem milagre, tenha um pessoal de olho nos gastos. A cidade tem 18 conselhos, cada um fiscalizando um setor. Tem gente acompanhando a saúde, gente atenta na educação. Cada conselho é formado por 24 pessoas. São empresários, professores, contadores. Todo mundo é eleito a cada 2 anos. E qualquer pessoa pode fazer parte desta fiscalização. Se a gente tem alguma dúvida, a gente chama o pessoal da contabilidade e a gente leva aos demais conselhos, aos demais conselheiros, para ver se nós vamos aprovar aquela conta ou não vamos aprovar aquela conta. Antes, com a requisição de papel, era fácil gastar em combustível. Às vezes ele pegava uma requisição de manhã, ele ia na casa dele, tirava o combustível, à tarde ele pegava outra requisição. Isso a gente assistiu fazendo, né? Agora não. O pessoal sabe na ponta do lápis a média de gastos de cada carro. Toda a frota da prefeitura é cadastrada num sistema de computador. E na hora de abastecer, o funcionário tem que apresentar um cartão semelhante a este, em que estão todos os detalhes do veículo. Esse cartão tem um limite mensal de gastos. E se for extrapolado, é preciso pedir uma nova autorização. O controle traz resultados inesperados. No ano passado, os professores da rede municipal tiveram 17º salário. E o 14º de 2017 já está garantido. E olha que a gente nem chegou no meio do ano. Com os ajustes financeiros, também deu para investir na melhoria do ensino. Esse ano foi inserido 2 novas matérias, né? 2 novos eixos, que são a experimentação e pesquisa e também a educação financeira. E eles já estão aprendendo o poupar, o economizar, a valorização do dinheiro e até mesmo o consumismo. É um exemplo aí, né, então, de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. A participação cidadã é importante. Então, é legal isso, né? Então, quando se tem, né, essas iniciativas. Voltando, então, lá, qualquer cidadão, tal, próxima, né? E aí a gente vê a questão do desenvolvimento urbano, né? Então, o artigo 88 sugere-se acrescer o parágrafo 4º, né? Que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade. Próximo. A publicação das leis é outro detalhe importante, né? Principalmente por aquilo que exige a lei de acesso às informações, né?
Então, que meio eletrônico digital, de acesso público. Então, no tópico que fala sobre os atos municipais, sugere-se inserir, né, então, o artigo 94A, ou então, dando uma nova numeração, né, então, se for uma reforma integral da lei orgânica, uma nova lei orgânica, então, poderia encaixar, né, então, nesse tópico aí, ok? O próximo. Isso, próximo. Tá? Olha só, esse artigo 99, né? Então, a questão de consórcio constituído entre municípios e que diz ali que independerá de autorização legislativa. Quer dizer, então o prefeito ele pode assinar um consórcio sem ouvir os vereadores. Isso me parece perigoso. Então, a sugestão é de que seja revogado esse parágrafo 3º do artigo 99. Outro. Bom, aqui é apenas ajuste de redação. O que a gente deve tomar cuidado é que muitas leis orgânicas acabam reproduzindo o que está lá na Constituição Federal. Aí a Constituição altera e a lei orgânica não acompanha. É o caso aí. 2 cargos de médico? Não, a Constituição diz que poderão ser também aqueles profissionais da saúde, né, enfermeiros, né, então assistente social, né, então, quer dizer, com isso, a lei orgânica, já que dispõe disso, então, que altere ali, né, então, a linha C do inciso 16º lá do artigo 110. Doutor Luiz, da lei orgânica municipal. Não poderia acrescentar também para profissionais da área de educação? Não, porque ali da educação já está previsto, sim, já está lá previsto, né? Então, na linha A ou B, não sei. Aqui eu só fixei ali na linha C, né? Mas os 2 da educação, isso mantém, tá? Foi um alerta que o vereador nos deu ali, né? Então, justamente por conta de por que não estão a linha A e B, né? Porque elas estão direitinho, elas não foram alteradas, só a linha C, ok? Tá, mantém lá dos 2 professores, tal. Outra, também, né? Essa questão do artigo 113 da lei orgânica, a emenda 47 é outra coisa que se colocou, né, sobre o artigo 40 da Constituição Federal, né, que houve alteração principalmente pela emenda 41 e 47, que trata sobre previdência social. E colocado aqui, reproduzido aqui, alterou a Constituição e não alterou do lado de cá, então é preciso ter esses 3 incisos, né, para adequar a Constituição. Outro. Também, né, o parágrafo 8º, né, pode ir passando todos esses outros aí. O parágrafo 7º também, né, que fala sobre pensão por morte, já no artigo 113, né? Então, que houve mudança, né? Vejam como é que era a lei, o parágrafo 7º anterior. Lei disparará sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou do valor dos proventos. Isso já está na Constituição, não precisaria estar na Constituição, na lei orgânica. Né? Aplicação direta, né? Mas se copiou, né? Ou na nova lei orgânica retira isso tudo, ou então refaz a numeração. Ok? O próximo. Tá, iniciativa na instauração de processo legislativo, né, em tema de direito tributário. Né? Então, a iniciativa do vereador em matéria tributária é pacífica. Tá? Mas o procurador jurídico diz que é do prefeito. Não, mas o Supremo não entende assim. Né? Então, pode ser a iniciativa reservada, né, então, no caso de matéria tributária, não é só, né, então, para o prefeito. Né? Então, vejam, ontem foi perguntado isso aqui. Né? Mas o vereador ele pode falar sobre incentivos. Né? Diz ali, o ato de legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem fiscal, não se equipara especialmente para os fins de instauração do respectivo processo legislativo. Né? Então, quer dizer, é possibilidade para isso. Outra.
Então, impostômetro, pode acessar esse vídeo aí, por favor? Sobre impostômetro, a gente vai falar sobre os impostos. Isso em 2017, 90 bilhões. O valor pago pelos brasileiros em impostos neste início de ano chega a ser assustador. O impostômetro online já registra mais de 86 bilhões de reais arrecadados em impostos em todo o Brasil. Os dados são referentes à arrecadação nos primeiros 12 dias de 2017. Se o impostômetro mostra que o montante arrecadado no Brasil é grande, no Amazonas não é diferente. Entre os dias 1º e 11 de janeiro, a arrecadação de impostos no Amazonas ultrapassou 980 milhões de reais. É como se cada amazonense tivesse pago R$ 245 em impostos nesses primeiros dias do ano. Esta consultora financeira diz que se a aplicação dos impostos fosse feita com responsabilidade, a realidade brasileira seria outra. Você trabalha 5 meses e 1 dia no ano para pagar imposto, cadê a contrapartida disso que você está pagando? Então, por que a grande maioria da população que tem um poder aquisitivo médio para alto acaba contratando serviço particular? Porque o público acaba não atendendo a contrapartida do que é cobrado e arrecadado. A alta carga tributária brasileira tem reflexo direto no índice de retorno e bem-estar social, onde o Brasil aparece apenas na 30ª posição. Mas será que nas ruas a população amazonense concorda que os impostos são revertidos em melhorias para a cidade? Se fosse bem aplicado, o Brasil, e a nossa cidade não estaria do jeito que está. Seja pelo desvio, pela corrupção, seja pela má gestão também, os nossos impostos não são bem empregados. Nós pagamos, acho que a carga tributária é uma das maiores do mundo, mas nós não vemos um retorno disso, muito devido à má gestão, na minha opinião, e também à corrupção, que são 2 grandes pilares aí de desvio de dinheiro público. O impostômetro abrange o valor total dos impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. O objetivo da ferramenta é conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os governos por serviços públicos de qualidade. Manaus é uma das capitais brasileiras que tem o impostômetro, mas o equipamento não está atualizado e os números não estão sendo calculados em tempo real. E o que seria um serviço em benefício da população não está funcionando. Então, só para a gente fechar aí. Aqui é somente um errinho de português, outro. Pode passar para o próximo. O artigo 135 pede-se para revogar, porque o ajuste da Constituição, a emenda de 2013, alterou. Outra. As leis do orçamento a gente vai deixar para o período da tarde. Então a gente fecha aqui e depois então a gente volta à tarde. O presidente quer falar? Só um minutinho, por favor. Hoje nós vamos almoçar, depois do logo almoço às 16 horas, nós temos um lanche, uma parada para um lanche, mas eu queria antecipar o lanche, em virtude de hoje nós inaugurarmos uma escola modelo no Tocantins, que é a Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré. Eu queria convidar os colegas vereadores do Tocantins para que vocês possam ir conosco nessa inauguração, que é às 17 horas, lá nessa escola, para vocês poderem observar qual é o volume de aluno, qual é o atendimento que o município de Palmas dá aos nossos estudantes do município de Palmas, principalmente numa escola de tempo integral, onde a criança entra de manhã e sai de tarde com várias refeições, com vários profissionais, tá bom? Vamos almoçar então, voltamos às 14. Obrigado.